Instituições de assistência ao idoso. Estaremos verificando a partir desse momento que tipos de instituições, a sua organização e a forma de aplicação em relação ao cuidado do idoso. As atividades gerontológicas, elas podem ser classificadas como gerais e específicas. As atividades gerontológicas gerais estão dispostas na oferta de assistência ao idoso na forma de grupos na comunidade, lares ou residências geriátricas. Verificaremos como a pessoa chega a uma residência geriátrica, os asilos, que são instituições fechadas, e a cidade do idoso. Quanto às atividades gerontológicas específicas, poderemos encontrar a seguinte organização: o ambulatório de geriatria, hospital-dia ou centros-dia, serviço de geriatria em hospital geral ou em hospital geriátrico, hospital para doentes crônicos, a questão da hospitalização do idoso, qual a sua tendência atual em relação a tempo e maneira de hospitalização, qual o momento ideal para a internação, momento ideal para manter esse idoso internado, hospitalizado, e quais os parâmetros da alta hospitalar. E a existência da situação das reinternações. Também verificaremos os cuidados intensivos com o idoso na UTI, recursos humanos alocados para ter esses tipos de atividades específicas, e a área física e instalações disponíveis ou pretendidas para que se preste o melhor serviço ao idoso. Atividades gerontológicas gerais. Os grupos nas comunidades baseiam-se em atividade comunitária que envolve pessoas idosas que devem ser incentivadas. Tem como finalidade a ocupação do tempo livre de uma maneira correta e programada. Seriam consideradas, assim, as atividades recreativas, turísticas e socioculturais, com o objetivo de estabelecer uma permanente vivência num grupo. Os exemplos encontramos em instituições como SESC, SENAC, LBA, clubes, prefeituras, centros de convivência, clube de idosos, clube de aposentados, etc. Nesse tópico, incluímos também a Universidade da Terceira Idade, que já existe em nosso meio há muito tempo. O diferencial é que ele busca o incentivo ao ensino e à pesquisa, estimulando os seus frequentadores ao conhecimento de cuidados de saúde física e mental. Também são desenvolvidas atividades socioculturais e recreativas e, fundamentalmente, o intercâmbio com outras universidades de terceira idade. Nesse momento e nessa modalidade da Universidade da Terceira Idade, encontramos aposentados, já aposentados ou que ainda estão em vias de aposentadoria. O importante é que se fuja de uma situação muito comum que poderemos chamar de doença da aposentadoria, e alguns sinais clássicos como depressão, alterações de comportamento e alterações de caráter que podem aparecer de maneira transitória e se tornar permanente e modificar permanentemente o perfil sociocomportamental do idoso. Lares ou residências geriátricas. O ideal seria que essas casas cuidassem apenas de pessoas idosas sadias, o ideal, ou com uma pequena deficiência física ou psíquica, mas o que se observa frequentemente é que isso não ocorre. As residências deveriam ser abertas e os residentes, os idosos que ali moram, deveriam gozar do máximo de liberdade. Deveriam organizar sua vida, embora respeitando as normas disciplinares da casa. Importante: ocupação de tempo, cultivar formas ativas de lazer, vivência em grupo, terapia ocupacional e manual e assistência psicológica e social são itens fundamentais que deveriam estar presentes em todas as casas ou residências geriátricas. O importante é não dar ao velho a sensação de que a família abandonou. Nestas casas, o idoso permanece por um tempo longo, meses e anos,
porém com a perspectiva de poder voltar um dia para casa, o que muitas vezes não ocorre. Como a pessoa idosa chega a uma residência geriátrica? Através de duas maneiras: ou por iniciativa própria, que é o tabu na nossa sociedade brasileira, ou por iniciativa da família, que é a situação mais comum. No primeiro caso, por iniciativa própria, acontece um desejo de independência em relação à família. Normalmente observa a situação de desacordo com os métodos de educação dos netos ou com o comportamento dos filhos e dos netos, que se traduz numa difícil convivência nessas gerações sobre o mesmo teto. A solidão, quando todos saem de casa com muita frequência, e existe também um desejo de conviver com pessoas do seu tempo, compartilhar memórias, lembranças, alegrias e algumas tristezas. No segundo caso, por iniciativa da família, o que justifica acontecer tal situação, normalmente se destaca-se a falta de espaço físico, a impossibilidade de suportar o comportamento dos idosos, quer seja por tentar reafirmar um lugar no núcleo familiar ou por alguma alteração de saúde, o estado de saúde precário de um dos cônjuges que possibilita a assistência a outra pessoa. No segundo caso, importante preparo psicológico. Uma opção de acomodação oferecida seria apartamento-hotel, onde encontramos vários pontos de atendimento. Algumas nada ficam a dever aos hotéis de luxo, com apartamentos próprios, telefones individuais, salões de recreação e boa alimentação. Uma raridade, mas que existe no nosso país ao custo altíssimo. Até onde eu me lembro, em São Paulo, em apartamento, hotel de idosos de alto padrão, o valor mensal de acomodação e alimentação gira em torno de 5 a 8 mil reais. Ambos os casos, tanto por vontade ou por imposição da família, é muito importante que as visitas sejam frequentes dos familiares. À medida que aumenta o período de internação, essas visitas elas vão se reduzindo. Asilos, interdições custodiais. Embora condenados pela moderna gerontologia social, os asilos existem em grande número em todas as partes do mundo. Os asilos, ou seja, o confinamento entre muros, seguindo o dicionário do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, define-se como casa de assistência social, onde são recolhidos para sustento, ou são pessoas pobres e desamparadas, desafortunadas, que infelizmente são muitos. Características dos asilos: custo econômico ainda elevado, baixa produtividade social, e quanto à população asilar, a grande maioria não possui família ou alguém disposto a incumbir-se de atender às necessidades e exigências para o seu tratamento. Importante que vocês visitem várias instituições asilares e comparem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Fundamental dissociar o asilo da morte. Ou seja, as pessoas idosas têm todo o direito de viver livremente, integrados e nunca entre muros do mundo à parte. Fonte permanente da solidão, depressão e imbuídos de um só pensamento: a consciência da aproximação da morte, o que acontece fatalmente no isolamento, mesmo morando num grupo socialmente organizado dentro de uma instituição asilar. Concluindo, o ideal seria que a pessoa idosa continuasse sempre com membros da sua família, recebendo assistência, atenção, afeto, porém nem sempre isso é possível, por vários motivos, inclusive principalmente econômicos. Em todos os casos, o culto da religião é um grande apoio e um refúgio para as perdas fisiológicas e funcionais que acontecem com a situação do envelhecimento. As atividades gerontológicas específicas poderemos explicar um pouco mais, iniciando com um ambulatório de geriatria,
responsável apenas para consulta externas. Portanto, nesse ambulatório, você tem a oportunidade não só de tratar um grande número de doenças e comorbidades, sem a necessidade de hospitalização, como também propiciar a execução de cuidados de ordem preventiva que visam retardar o mais possível o aparecimento de doenças degenerativas, principalmente doenças cardiovasculares, que é a principal causa de mortalidade e morbidade no mundo, e doenças articulares. E também patologias como neoplasias, câncer, patologias respiratórias, entre outras. O Hospital Dia, ou Centro de Atenção Diurna, é uma modalidade de assistência geriátrica aberta à comunidade com a finalidade de atendimento médico diurno, somente diurno, aos portadores de doenças crônicas, como sequela de AVC, sequela de fraturas, diabetes, dentre outras complicações. Também distúrbios psiquiátricos leves que permanecem em suas casas durante a noite. Há algumas alternativas, existem transportes específicos para levar os idosos nos hospitais dias. E também existe em alguns lugares, em São Paulo, o Gerontobus, que é o atendimento multidisciplinar com toda uma equipe montada para prover as necessidades durante o período diurno. Vantagens: menos oneroso, mais agradável aos pacientes, estimula a convivência nos grupos e mantém o paciente durante um período com seus familiares. Serviço de geriatria no hospital geriátrico ou no hospital geral. O ideal seria hospitais geriátricos independentes, exclusivos para o paciente idoso. Em Curitiba existe um hospital dedicado à população idosa. Porém, não são autônomos e muitas vezes estão em lugares diferentes dos hospitais gerais, o que pode levar a deficiências em relação ao seu atendimento. Devem ter características próprias, como um piso específico que evite quedas, uma área livre que possa ser utilizada para lazer, atividades culturais, quartos convenientemente adaptados, evitando-se objetos pontiagudos e tapetes que possam provocar quedas, já que quedas é uma das principais causas de imobilidade no idoso. A organização de corredores e salas amplas, áreas arejadas e bem iluminadas, enfim, todos os detalhes visam a prevenção de quedas, dentre outros acidentes. O idoso é mais propenso a sofrer acidentes devido a fatores ligados ao processo de envelhecimento, como enfermidades agudas, enfermidades crônicas e principalmente o uso de medicamento, como o seu efeito colateral, ou muitas vezes a superdosagem desses medicamentos voluntariamente. Os fatores do meio que cercam favorecem as quedas, têm como consequências principalmente as fraturas na região do fêmur, na extremidade superior do fêmur, e as características dos pacientes internados em relação ao tempo de internação pode ser curta, média e longa internação. O hospital geriátrico deveria existir-se vários níveis de atendimento, ou seja, o nível de rotina, a nível da equipe multidisciplinar, emergência e o nível laboratorial. Hospital para crônicos. Dedicado a doenças crônicas, trata principalmente de sequelas importantes não autossuficientes e a impossibilidade de permanecer em suas residências. Importante, o apoio psicológico para que o idoso não se sinta só, rejeitado e inútil. A hospitalização do paciente idoso. A hospitalização do idoso é um dos assuntos mais controversos da atualidade. Não podemos deixar de reconhecer que a grande maioria das patologias que incidem nos idosos, maior causa de hospitalização, são de caráter crônico.
A tendência atual é hospitalizar pacientes que realmente doentes nesse momento e que venham a se beneficiar com tratamento hospitalar. O importante é que uma avaliação clínica ela seja complementada pela avaliação social. Por ocasião da internação, deve-se evitar novas situações de reinternações puramente por questões sociais, como, por exemplo, rejeição familiar ou conflito dentro do núcleo familiar. A maior meta da hospitalização é fazer com que o paciente idoso retorne o mais rápido possível ao convívio do lar. O momento da internação. Por ocasião da internação, é realizado o inventário das condições socioeconômicas e familiares do paciente, visando inclusive o preparo dos familiares com relação à alta hospitalar. 49% ou mais das internações geriátricas acompanha-se de importante motivo social. Portanto, desequilíbrio familiar no núcleo familiar estão relacionados com alterações físicas crônicas. Considerar que o hospital por si só já constitui forma de doença é muito importante, pois não se trata a causa, ou melhor, não se trata a origem, somente a causa. Importante que muitos idosos ao internar apresentam alterações de comportamento, como ansiedade, depressão, pela sensação de que estão no final da sua vida. Por isso é importante sempre a avaliação multidisciplinar. Hospitalização. Ainda na hospitalização, é importante a adaptação do paciente ao meio hospitalar. Portanto, no momento da internação, existe uma tendência à ansiedade e depressão, a menos que esteja cerebralmente incapacitado, com situações de quadros demenciais, ou doença de Alzheimer, ou parkinsonismo associado a acidente vascular encefálico. Mas, normalmente, é importante considerar que as consequências iatrogênicas, ou seja, tanto de tratamentos, dos efeitos colaterais de tratamentos quanto medicamentosos, é uma das principais causas de hospitalização dos idosos. A maior parte dos pacientes experimentam medos ante a possibilidade de morrer durante a hospitalização. Recursos devem ser usados para diminuir o impacto desfavorável e tentar colocar o idoso que a internação naquele momento deve ser pelo tempo extremamente necessário. Ainda na hospitalização, existem alguns itens que devem ser levados em consideração, como, por exemplo, nesse momento, deve-se propiciar a ocupação do tempo livre, como forma de aliviar o estresse. Importante também, visitas frequentes da equipe multidisciplinar. Explicar ao paciente como são feitas as visitas, a rotina de tratamento e exames, para que ele não se assuste com certos procedimentos. A deambulação no ambiente hospitalar deve ser incentivada, principalmente porque previne e trata algumas alterações fisiológicas e comorbidades decorrentes do processo da imobilidade. Evidentemente, deve-se evitar a deambulação no período noturno, em razão do menor número de pessoas que possam dar assistência, de uma má iluminação do local, dentre outras situações. As visitas dos familiares devem ser estimuladas o mais frequente possível, mas infelizmente observa-se o contrário, uma diminuição conforme o maior tempo de internação hospitalar. Importante também manter sempre o paciente motivado, buscando patamar além da condição da sua capacidade funcional limitada naquele momento. Deve-se evitar sempre que possível colocar o paciente idoso isolado em quarto individual, pois assim observa-se normalmente um aumento do quadro de depressão ou de ansiedade. Em casos especiais, a necessidade de internação individual,
portanto, autorizar sempre que possível a presença do acompanhante. Isso nós falamos também não só a nível particular, falamos também principalmente a nível público. A alta hospitalar. A alta deve ser preparada desde o ingresso do paciente no hospital. Existem alguns obstáculos, como a resistência à gestão familiar, ligados quase sempre a fatores socioeconômicos, principalmente pacientes com sequelas neurológicas e fratura de extremidade superior do fêmur, ou mesmo pacientes com esquemas terapêuticos rígidos, cardápios com dietas especiais, dentre outras. Resistência é a justificativa correta, geralmente um problema socioeconômico que impede o retorno ao lar. Rejeição pressupõe-se falta de amor e a rigor não há justificativa. Percebe-se a inexistência de laços afetivos. Às vezes é o paciente que se recusa a retornar ao seu lar, preferindo continuar por perfeita adaptação ou por questões de segurança hospitalizados. Como se vê, o problema na alta é muitas vezes frustrante para a equipe que atua na recuperação desses pacientes. Por ocasião da alta hospitalar, tais condições podem ocorrer: uma alta com recuperação total, uma alta com recuperação parcial, porém com autossuficiência, e a recuperação parcial sem autossuficiência, caracterizando um estado de invalidez devido a sequelas importantes. Reintegrações são quase sempre inevitáveis em pacientes idosos portadores de doenças crônicas ou de múltiplas patologias associadas que muitas vezes levam a reagudizações. Portanto, o quadro de reinternação é frequente. Conhecemos vários pacientes que, pelas suas reinternações frequentes, tornam-se dependentes do ambiente hospitalar. Alguns estudos realizados no Hospital Eduardo Rabelo, aqui no Brasil, mostram que 39% de reinternações após 6 meses de alta hospitalar. É um índice muito preocupante. Cuidados intensivos com o idoso na unidade de terapia intensiva. De um modo geral, as pessoas idosas toleram mal seus UTIs devido à ausência dos familiares, perda da privacidade, o ambiente é frio e indiferente, uma iluminação excessiva, ruído dos aparelhos. Comentário da equipe: lembrar-se que, independente do paciente ser idoso ou não, a audição no paciente na unidade de terapia intensiva é o último sentido da e situações que provocam estresse, com possibilidade de aparecimento de úlceras hemorrágicas agudas e infecções de repetição, dentre outros episódios. O ideal seria um centro de vigilância intensiva, com um ambiente mais ameno, sendo um ponto estratégico no hospital, visando a centralização do atendimento a pacientes graves e que necessitam cuidados médicos e de enfermagem intensivos. Para tal, necessita-se de um curso para estudantes não só de medicina, como de toda a equipe que presta cuidados na unidade de terapia intensiva, inclusive nós, fisioterapeutas, a oferta de escolas que façam especialização para médicos ou formação de geriatras e de equipe multidisciplinar destinada a idosos e TI, com cursos de especialização que tratam assuntos referentes a essa área de atendimento. Recursos humanos. As instituições para os idosos em geral devem contar com assistência médica, odontológica, enfermagem, nutricional, psicológica, farmacêutica, lazer, a parte de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, serviço social, apoio jurídico, administrativos e serviços gerais. Esse é o ideal. Reparem que muitas vezes os recursos humanos estão incompletos. Portanto,
É nossa obrigação como profissionais na área de saúde, dentro da fisioterapia, trabalhar num ambiente em que aconteça a presença de todos os profissionais, ou, se não existir, lutar para que isso aconteça, para que isso exista. A área física e instalações. A área física destinada a atender os idosos deve ser planejada, levando-se em conta que uma parcela significada dos usuários idosos apresenta ou pode apresentar dificuldades de locomoção e maior vulnerabilidade a acidentes. Portanto, justifica a criação de um ambiente adequado. As instituições específicas para idosos deverão funcionar preferencialmente em construções horizontais de caráter pavilionar, em blocos, pavilhões, e quando dotadas de mais de um plano, mais um piso, e não dispuserem de equipamento adequado, como rampa ou elevador, para a circulação vertical, essas instalações só poderão atender pessoas imobilizadas no leito e com problemas locomotores ou psíquicos de pavimento térreo. Os prédios deverão dispor de meios que possibilitem um rápido escoamento, saída em situações de emergência, em segurança de residentes, que são os idosos internados, e em caso de emergência, de acordo com as normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros ou quando inexistir essa corporação no local, pela Coordenadoria de Defesa Civil do município.